Exposição da Epístola aos Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 21. Antes de iniciarmos a exposição propriamente dita, eu gostaria de observarmos 4 objetivos de Paulo ao escrever esse trecho da carta aos Gálatas, sendo: 1. A verdade do Evangelho é maior que os cargos eclesiásticos. 2. A justificação é pela fé em Jesus, sem as obras da lei. 3. O salvo não vive no pecado. 4. O salvo vive em união com Cristo. Cientes destes objetivos que aparecem naturalmente no texto bíblico em questão, prossigamos com a exposição. Inicialmente, observamos que Paulo continua defendendo o evangelho que pregava, o qual, conforme consta no verso 7, foi aceito pelos líderes da igreja de Jerusalém. Para enfatizar mais ainda que o evangelho que pregava era verdadeiro, Paulo vai contar um ocorrido na igreja da cidade de Antioquia da Síria, terceira cidade mais importante do Império Romano e igreja base do ministério de Paulo, conforme vemos em Atos 13, de 1 a 3. No relato, Paulo descreve que Pedro, quando chegou em Antioquia, não impôs aos gentios qualquer tipo de restrição da lei judaica. Pelo contrário, assentou-se na mesma mesa que os gentios e comia com eles como se fosse um gentil, algo que era inaceitável para os padrões judaicos da época. Essa atitude de Pedro para com os irmãos gentios demonstrava que o muro de separação entre os dois povos havia caído na cruz do Calvário, como bem escreveu Paulo aos Efésios no capítulo 2, verso 14. Entretanto, quando chegaram em Antioquia alguns judeus enviados por Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, Pedro e os outros judeus, inclusive Barnabé, que antes conviviam harmoniosamente com os gentios, passaram a hipocritamente se afastar desses irmãos, causando um certo mal-estar no local e levantaram novamente o muro de separação entre judeus e gentios. Paulo demonstra 2 coisas no verso 14. Primeira, que quando a verdade do Evangelho está em jogo, se faz necessário medidas enérgicas. Segunda, que alta posição eclesiástica, ou seja, cargos elevados na liderança da igreja, não eximem a pessoa de repreensão. Desta forma, diante de toda a congregação, Paulo repreende Pedro por sua conduta e no verso 16 apresenta a grande verdade do Evangelho, de que os homens são justificados diante de Deus pela fé em Jesus e não pelas obras da lei. Cabe abrir um parênteses aqui para rapidamente esclarecer o termo justificação. A ideia bíblica que se tem quando falamos de justificação é de que diante do tribunal de Deus, o justo juiz, nós somos inquestionavelmente culpados e merecemos a condenação eterna, que é o inferno. Todavia, Cristo na cruz do Calvário sofreu a condenação em nosso lugar e pela fé nos apropriamos daquele ato de Cristo e assim podemos sair livres do tribunal, não porque somos inocentes, mas porque nossa condenação já foi paga. Ao apresentar essa grande verdade do Evangelho, Paulo está colocando judeus e gentios na mesma condição, ou seja, incapazes de por si mesmos serem justificados, carecendo assim de um justificador, um salvador. Os versos 17 e 18 parecem ser um pouco mais enigmáticos de se entender e apresentam 2 possibilidades. Primeira, que Paulo visa responder uma possível questão levantada pelos judaizantes, a de que se a justificação é somente pela fé em Jesus e não pelas obras da lei, então a pessoa pode viver no pecado, já que não tem a lei para observar. Se essa for a correta interpretação deste texto, Paulo está rebatendo esse argumento com uma pergunta aos leitores da carta, que parafraseio da seguinte forma: então, se nós que somos justificados pela fé em Cristo cometemos pecado, quer dizer que Cristo é o responsável pelo nosso pecado? E a resposta de Paulo é um sonoro de maneira nenhuma, ou seja, claro que não. Paulo, no verso 18, continua o pensamento dizendo: se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, ou seja, se torno a cometer pecados, eu é que sou o responsável por eles, e não Cristo.
A segunda possibilidade é de que Paulo, no verso 17, está falando que, se eles tentaram ser justificados pela fé em Cristo, e depois perceberam que estavam errados e que precisam observar a lei para serem justificados, então a fé em Jesus os levou ao pecado, pois os levou a abandonar a lei, e por isso Cristo, ao invés de ser o Salvador, se tornou o ocasionador do pecado. E para esse pensamento, Paulo pergunta: é isso? Cristo, então, é o ministro do pecado, ou seja, o ocasionador do pecado? E a resposta de Paulo é: de maneira nenhuma. E no verso 18, Paulo demonstra que é exatamente o contrário. Se eles tentam reedificar a falsa ideia de serem justificados pela lei, então eles cometem pecado. Para qualquer uma das duas possibilidades, os versos 19 e 20 trarão a única maneira dos homens se livrarem tanto da força da lei como da força do pecado. E esses versos têm uma ligação profunda com Romanos capítulo 6 e 7. No verso 19, Paulo apresenta que está morto para a lei e vive para Deus. Inclusive, foi a própria lei que o levou a essa morte metafórica. Essa ideia é melhor explicada na carta aos Romanos, capítulo 7, versos 1 a 6. Com essa afirmativa, Paulo está nos declarando que deixou de observar a lei como meio de justificação, ou seja, morreu para ela. A lei não lhe tem mais esse sentido, e foi a própria lei que lhe mostrou ser ineficaz para justificá-lo. Não porque a lei não fosse boa, mas porque o homem pecador não tem condições de cumprir as exigências da lei para ser salvo. A carta aos Romanos, no capítulo 7, versos 7 a 25, detalha melhor essa questão. Paulo, antes de conhecer o Evangelho, por mais que tentasse observar a lei para se achar justo diante de Deus, menos conseguia. Mas ao descobrir que sua justificação estava baseada no que Cristo fez na cruz, e ao tomar posse disso pela fé, pôde finalmente encontrar vida em Deus que tanto procurava. No verso 20, Paulo demonstra que o cristianismo é mais que uma crença. Ele é uma mudança de natureza. O homem morre para uma velha vida, isto é, sua velha natureza está crucificada com Cristo, e nasce para outra, agora ligada em Cristo, pois Cristo vive no interior deste novo homem. Este novo homem não usa mais a lei como meio de justificação, e nem o pecado tem domínio sobre a sua vida, como o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 6, especialmente no verso 11. Paulo fecha seu pensamento no verso 21, declarando que se anularmos que a justificação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, e abraçarmos a ideia de que necessitamos da observância da lei para sermos justificados, então Cristo morreu inutilmente, ou seja, não precisava ter morrido. Aliás, o Filho eterno de Deus nem precisava ter encarnado e habitado entre nós, já que nós mesmos poderíamos nos salvar. Aprendemos algumas coisas muito importantes para a nossa jornada cristã com esses versos. 1. Nenhum líder denominacional está acima da verdade do Evangelho, e que se qualquer líder cristão afrontar a verdade do Evangelho deve ser repreendido, e essa repreensão vem com o próprio Evangelho. 2. Todos os seres humanos precisam crer em Cristo para serem justificados e salvos. Ninguém será salvo por suas boas obras. Por isso não há tempo a perder. Precisamos pregar a Cristo. Três. É muito fácil anularmos a graça. Os Gálatas anularam a graça colocando a observância da lei em pé de igualdade com Cristo, ou seja, só Cristo não bastava, era necessário Cristo mais a lei. Hoje observamos que muitos colocam como meio de salvação Cristo mais sua denominação, ou Cristo mais certas regras morais, ou Cristo mais Maria. Absolutamente não. Como diziam os reformadores, somente Cristo. Para finalizarmos, perguntamos: você já entregou-se a Cristo? Sua confiança está firmada somente nele para a sua salvação? Se a sua resposta é sim, que ótimo! Então viva uma vida santa como alguém que morreu e ressuscitou com Cristo e anuncie esta mensagem. Se a sua resposta é não,
esse pode ser o momento. Deposite agora mesmo sua vida nas mãos de Cristo e viva para Deus.